Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula do módulo 1. Vamos falar sobre leishmaniose. A leishmaniose visceral ou calazar, ela é uma doença sistêmica grave e que atinge as células do sistema mononuclear fagocitário do homem e dos animais, sendo os órgãos mais afetados o baço, o fígado, o linfonodo, a medula óssea. Essa doença ela é emergente e afeta em torno de 12 milhões de pessoas em todo o mundo. Cerca de 88 países, especialmente em áreas subtropicais. E 2 milhões de novos casos por ano acontecem no mundo. E por volta de 350 bilhões de pessoas, no mundo moram em áreas endêmicas para a leishmaniose. As formas clínicas da doença, elas dependem das espécies de leishmania e também do tipo de resposta imune do hospedeiro. O agente causador da leishmaniose visceral são protozoários, trypanosomatídeos do gênero Leishmania e do subgênero Leishmania, com 3 espécies principais. A Leishmania donovani, presente no continente asiático, a Leishmania infantum, presente na Europa e África, e Leishmania chagas, que é encontrada nas Américas e que é responsabilizada pela doença e considerada por muitos autores semelhante à leishmaniose, à leishmania infantum. Assim, respeitando regras de prioridade, o nome chagas seria sinônimo de infanto. São parasitas intracelulares, obrigatórios em hospedeiros mamíferos. E as formas clínicas são a forma tegumentar, a leishmaniose tegumentar americana ou úlcera de Bauru, e a forma visceral chamada de calazar. Na sua distribuição geográfica, a forma tegumentar, a doença rural, com aumentado número de casos nas áreas periurbanas brasileiras. E a forma visceral, que é a mais grave, o agente afeta em torno de 500 mil por ano na Índia, no Sudão e países da América Latina. Na América Latina, a leishmaniose é descrita pelo menos em 12 países. E 90% dos casos ocorrem no Brasil. Acima de 80% desses casos registrados no Brasil foram na região Nordeste. E cresceu em importância em função da infecção do HIV, da pauperização e aumento das desigualdades sociais. Isso fez com que houvesse um aumento, inclusive, dos casos de leishmaniose, por conta principalmente dessas desigualdades sociais, questão de lixo, saneamento básico nas cidades. A situação epidemiológica, que mostra aí no Brasil já em 2006 aí, como era a situação e que vem evoluiu a cada ano, tivemos cerca de 3.691 casos, 56% dos casos em crianças menores de 10 anos, 60,5% dos casos acometeram pessoas do sexo masculino, uma incidência de 1,94 em 100 mil habitantes. E 93% dos casos registrados na região Nordeste, que aí corrobora com a questão do baixo poder aquisitivo da população e, consequentemente, medidas profiláticas, sanitárias que não ocorrem, a questão de lixo, esgoto a céu aberto, quer dizer, uma série de problemas por conta da
pobreza, infelizmente, da região Nordeste em relação aos outros estados do Brasil, principalmente. A forma tegumentar, né, a etiologia e formas clínicas variam com a região geográfica. Então a gente tem a Leishmania brasiliensis, a Leishmania guianensis, a Leishmania kneifi, a Leishmania shawi, a Lansone, a amazonensis, a mexicana, a panamensis e a pifanoe. A forma tegumentada, a leishmaniose, né, a doença ela se manifesta com úlceras simples, né, difusas ou mutilações faciais, né, podendo regredir espontaneamente. A leishmaniose visceral, ou calazar, é a forma mais severa, né, forma mais severa que a cutânea. Os agentes etiológicos da leishmania visceral é a leishmania donovani e a leishmania infanto, que é a leishmania chagas no Brasil. As principais espécies, né, nas Américas existem 3 gêneros: a Brumptomia, 25 espécies conhecidas e que também parasitam o tatu. Já tem relatos de trabalhos onde mostram que elas parasitam tatus, né? A Warileia, com 7 espécies, e a Lutzomia, com 430 espécies. E apenas a Lutzomia, né, possui interesse em saúde. Os dípteros, né, da família Pscoridae são os vetores, né, o principal vetor aí, com o nome popular de asa branca, asa dura, birigui, cangalhinha, mosquito palha, tatuquira ou frebote, né, e são comuns em áreas florestais ou próximas a elas. Eles são dípteros pequenos, né, corcundas, possuem asa e corpo com pelos, asas em formas de lança, que são mantidas eretas sobre o corpo quando pousados, e um comprimento de 2 a 3 milímetros, o comprimento total, né, desses dípteros. Possuem antenas longas, né, com 14 flagelômeros cilíndricos, pálpos maxilares com 5 artículos, isso aí dá para vocês perceberem aí na foto aí, e os dois primeiros praticamente fundidos. Em relação à morfologia, eles possuem asas estreitas, como demonstrado na figura, com nervuras transversais restritas à metade da base da asa. As nervuras R1 a R2 e M1 a M3 presentes e quase paralelas. Em relação à biologia do vetor, são bem adaptados a ambientes úmidos, né? Eles têm hábitos silvestres, né? Vivem em cavernas ou cavidades entre as pedras. Podem invadir, né, em áreas recém-desmatadas, né? Por isso a preocupação que se tem com a construção, né, de casas, habitações, né, próximo à área de matas recém-desmatadas. O adulto ele tem um voo silencioso, as fêmeas alimentam-se de seivas e sangue, né? E para isso acontecer a questão do amadurecimento dos ovos, né? Os machos alimentam-se de seivas de plantas e de excreções dos pulgões, ou seja, eles não se alimentam de sangue. Quem se alimenta de sangue são as fêmeas, por conta do amadurecimento dos ovos. O subgênero, Lutzomia, né? Lutzomia longipalpis, que tem ocorrência do México até a Argentina, né, sugando seres humanos e animais domésticos. Lutzomia cruzi, Lutzomia foratini e Lutzomia gomesi. É da ordem Kinetoplastida, da família Trypanosomatidae. Protozoários unicelulares, são heteroxênicos.
E no trato digestivo dos vetores, vocês encontram as formas promastigota e paramastigota. Vocês veem aí na figura 2.14 a Leishmania donovani, A na mastigota, a forma mastigota, B e C, a mastigota em divisão, e D e F, promastigota, G, promastigota em divisão, né? O H, um leucócito com a leishmania, né? Um parasita intracelular, e vocês observam o leucócito, né? O I, os monócitos com números de leishmania mastigotas, né? A, B e C aí, D, E, F e G na forma promastigota. Aí ocorre a divisão em G na forma promastigota. O eosinófilo com a forma amastigota, né, parasitado dentro. E o macrófago, né, com a forma amastigota. As formas evoluídas, né, a mastigota, a promastigota e a paramastigota, que são as encontradas aí no ciclo biológico da leishmania, né? A mastigota no interior de um macrófago, a paramastigota e a C, a paramastigota aderida ao epitélio através de hemipseudomosomos. Aí o ciclo biológico, o vetor, no A, no estômago anterior, no B, no estômago médio e C, no intestino. Tá? E aí o ciclo no vertebrado, da forma como ele ocorre. Mostrando aí uma micrografia eletrônica, né, apresentando aglomerados de formas amastigotas de leishmania no citoplasma do macrófago. O macrófago, né, a forma mastigota, né, parasitando dentro dele. A forma mastigota intracelular da leishmania. A mastigotas livres já. Mais uma vez aí mostrando as mastigotas livres. Um macrófago infectado com leishmania. A leishmania, né, na forma promastigota. E os fatores desencadeadores, né? Dessa é uma metazoonose, onde você tem aí o agente etiológico, a leishmania, o vetor, né, o mosquito, e o reservatório, que são os animais. O homem, né, o hospedeiro susceptível, né, a questão das alterações geográficas da metazoonose, né, os fatores que fazem com que isso ocorra, fatores físicos, fatores humanos e sociais e fatores biológicos. É uma metazoonose por quê? Porque necessita de um hospedeiro invertebrado e outro vertebrado, né, para poder completar o seu ciclo de vida. Aí mostrando nessa foto o ciclo peridomiciliar, onde você tem, né, a mata, né, aí o mosquito, ele infectado, ele vem, né, ele pica o cão, né, ocorre o ciclo no cão, né, depois novamente ele pica o cão e ele pica o ser humano. Período de incubação, né, a população canina geral, subpopulação infectada em torno de 10%, né, 40% dos cães são sintomáticos e cerca de 60% assintomáticos. Então, desses cães sintomáticos, que representam 40%, 80% vem a óbito e 12%, né, apresentam os sintomas. Dos cães assintomáticos, e aí é que é o grande problema, né, apenas 18% vem a óbito, né, 18% só apresentam os sintomas da leishmaniose e 12% assintomáticos.
E cerca de 62% ocorre cura espontânea, né, na fase regressiva. Aí você tem a foto de um cão apresentando lesões, né, a leishmaniose cutânea, né, a leishmaniose visceral. Aqui a gente tem um quadro onde a gente mostra a leishmaniose visceral canina no município de Petrolina, né, a variável dos caninos soro-reagentes à ELISA, né, na zona rural 26,96%, né, e na zona urbana a gente tem mais de 70%. Então, quanto menor a cobertura vegetal, né, maior a frequência da enfermidade. Esse aqui é o grande problema, né, nos centros urbanos, com a questão dos cães errantes. E aí você tem uma proliferação muito grande dessa doença. Uma demonstração aí do município de Petrolina, né, onde dá para você observar aí a concentração, né, dentro da zona urbana. Em relação ao tratamento do cão, né, não há registro de cura parasitológica, né, apenas a cura clínica. A manutenção como reservatório, o cão ele permanece como reservatório. Não existem medidas de eficácia comprovada que garantam a não infectividade do cão em tratamento, ou seja, o cão está sendo tratado, mas ele pode vir a ser infectado, né? A possibilidade de parasitas resistentes ao fármaco, né? Isso aí é uma coisa muito perigosa, né? Essa questão da resistência, né? Que você sai usando o medicamento e esse medicamento ele não faz efeito porque os parasitas eles apresentam resistência aí aos fármacos. A portaria interministerial do Ministério da Saúde e do MAPA de número 1426 de 11 de julho de 2008, né, que resolve proibir em todo o território nacional o tratamento da leishmaniose visceral em cães infectados ou doentes, com produtos de uso humano ou produtos não registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O fato novo, né, a droga milteforam foi registrada no MAPA com a finalidade de tratamento da leishmaniose visceral canina, né, o que não fere a portaria 1428, né, porque um produto é para ser usado no animal. O uso do milteforam é uma droga leishmanistática, ou seja, ela faz com que não haja a evolução, né, da leishmania, do ciclo dela, ela para ali, fica estática, ela não continua, né, o seu ciclo, né, e o uso está condicionado ao tratamento contínuo, permanente, assinar um termo de responsabilidade, o proprietário ele tem que assinar um termo de responsabilidade, e se fazer o uso da coleira repelente e manter o canil telado. Controle do vetor em relação à aplicação de inseticidas, né? Tem a aplicação desses inseticidas e também o método biológico, né? Que é o Bacillus esféricos, né? Que prejudica a eclosão dos ovos dos flebetominídeos. Porém, ainda é inviável, né, o uso, né, pela difícil localização dos ninhos do vetor. As medidas profiláticas, né, destinadas à população humana têm como base o uso de mosquiteiros, né, o uso de repelentes, a telagem de portas e janelas, evitar a exposição nos horários de maior risco, né, evitar de estar na rua nesses horários, e destinadas ao vetor o manejo e saneamento ambiental, que é o principal, a questão do lixo, do esgoto, né, onde acúmulo, locais de acúmulo de água, como vasos, pneus, né, muito relacionado com a questão da dengue, ou seja, evitando a proliferação do mosquito vetor. Destinadas ao cão, controle da população canina errante, que é um grande problema, né, principalmente aqui nessa nossa região e na maioria das cidades, né,
é o controle da população canina errante, desses cães que vivem na rua, o uso de telas em canis individuais e coletivos, e o uso da coleira impregnada com a deltametrina 4%. E também a vacinação dos cães. Em relação ao controle químico, quando em áreas com registro de primeiro caso autóctone, áreas de transmissão moderada e intensa, fazer 2 ciclos de borrifação ao ano. Primeiro ciclo no período de maior densidade vetorial, se for conhecida a sazonalidade, ou depois que haja aí um longo período chuvoso, sendo o segundo ciclo aí de 3 a 4 meses após. Utilizar o produto em paredes internas e externas do domicílio, incluindo o teto, quando for inferior a 3 metros, e também fazer o uso do produto no abrigo dos animais. Quais são os produtos? A cipermetrina e a deltametrina, que são piretroides. E as medidas de segurança que deve ter são as mesmas para qualquer tipo de produto químico tóxico, que é o descarte adequado de embalagens e o uso de EPIs, equipamentos de proteção individual. Bom, relacionadas aos seres humanos, fazer um diagnóstico, conseguir fazer um diagnóstico precoce, a fim de que se comece o tratamento o mais rápido possível e que esse tratamento seja eficiente, seja adequado. Bom, em relação à educação sanitária, é um ciclo mesmo, a construção de novos saberes e fazeres, é um processo contínuo, deve ser participativo e dialogado, onde deva ter essa troca de conhecimentos, experiências e sentimentos. Algumas referências que foram utilizadas para a preparação desta aula.